O paciente do caso é do sexo masculino, tem 55 anos, 1,68 m de altura, 75 kg e apresenta sobrepeso com IMC de 26,6. Ele trabalha em uma empresa de petróleo e gás no setor administrativo, é tabagista de longa data e possui também um histórico de hipertensão arterial sistêmica. A equipe de saúde da empresa foi chamada, pois o paciente sentiu forte dor precordial em aperto, constante e acompanhada de tontura, que acabou evoluindo para uma perda de consciência. Ao chegar ao local, a equipe constatou que o paciente estava em uma parada cardiorrespiratória e com isso iniciou as manobras de ressuscitação. Depois de 12 minutos, o paciente retornou à circulação espontânea e também apresentou alguns movimentos respiratórios, mas permaneceu inconsciente. Com isso, ele imediatamente foi encaminhado para o hospital, onde o registro do último eletrocardiograma do paciente foi entregue à equipe do plantão. O traçado eletrocardiográfico obtido pelo ECG, aliado à dor característica do tipo B na região precordial, em aperto, evidenciou, então, um infarto agudo do miocárdio com supradesnível do segmento ST. Bom, de acordo com as informações obtidas nesse caso, a gente acredita que o paciente possui um quadro sugestivo de síndrome coronariana aguda, em específico, infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST. E isso fica evidenciado pelo eletrocardiograma, fora a sintomatologia do paciente, como a gente acabou de ver. Uma das causas mais comuns dessa síndrome ocorre pela morte do tecido do músculo cardíaco, devido à falta de oxigênio, uma isquemia, decorrente da obstrução da artéria coronária. Esse paciente, como a gente viu, possui 55 anos, tem sobrepeso, é tabagista e portador de hipertensão. E todos esses fatores são fatores de risco para o infarto agudo do miocárdio. Portanto, a gente acredita que por conta desse IAM, esse paciente tem evoluído para uma parada cardiorrespiratória, como descrito, e possivelmente sendo causada por um quadro de hipóxia e trombose coronária. O primeiro diagnóstico prioritário de enfermagem que nós escolhemos foi o de débito cardíaco diminuído. Ele está relacionado à alteração na contratilidade, na frequência cardíaca e no ritmo cardíaco desse paciente. Além disso, está evidenciado por alteração no eletrocardiograma, por taquicardia, por fração de ejeção diminuída, índice cardíaco diminuído e índice de volume sistólico diminuído. Nós escolhemos esse diagnóstico porque, como vimos, esse paciente apresenta uma sintomatologia clássica de síndrome coronariana aguda. Ela evoluiu para uma PCR, como disse anteriormente, e com isso, uma total parada da função cardíaca. Isso levou à alteração do ritmo da fração de ejeção, do índice cardíaco, do índice de volume sistólico e também da frequência cardíaca. Essa frequência cardíaca, por sua vez, se encontrava no valor de 150 batimentos por minuto. E esse valor nós encontramos através das informações contidas no eletrocardiograma, através do cálculo dos 300. O segundo diagnóstico escolhido é o de risco de perfusão tissular cerebral ineficaz. E ele ocorre em população de risco com infarto do miocárdio recente associado à hipertensão, que é o caso do nosso paciente. Esse diagnóstico foi escolhido porque durante a PCR, a ausência de circulação provoca hipoperfusão cerebral e isso pode gerar a isquemia nessas regiões, resultando em lesões e futuras sequelas. Esse paciente em questão ficou cerca de 12 minutos em parada cardiorrespiratória e sabe-se que a partir de 10 minutos de hipóxia pode ocorrer morte cerebral. Então é importante que seja realizado o neuroprognóstico desse paciente e avaliado se houve algum dano cerebral. Optamos por deixar os resultados esperados juntos, porque muitos deles se repetiam para os dois diagnósticos apresentados. Para esse paciente, a gente espera que ele apresente uma melhora da efetividade da bomba cardíaca, além disso, uma estabilidade do estado circulatório cardiopulmonar e também adequação dos seus sinais vitais para parâmetros adequados. Também esperamos uma melhora da perfusão tissular e do seu estado neurológico.
Nas intervenções, a gente vai fazer intervenções na tentativa de alcançar os resultados esperados. Pensando no nosso paciente, ele chegou, com um quadro de retorno da circulação espontânea mais inconsciente e dados sugestivos de infarto agudo do miocárdio com supra GST. Nós vamos iniciar, então, cuidados que abarquem essas duas situações clínicas de forma simultânea. De acordo com a escala de coma de Glasgow, o paciente que tem a pontuação menor do que 8, ele tem indicação para intubação. Pensando no nosso paciente, ele provavelmente vai fazer a pontuação mínima, que é 3. Provavelmente, eu digo, porque nós não temos como ter certeza da resposta motora dele nesse momento. A resposta de abertura ocular e a resposta verbal vai ser igual a 1, que é nenhuma resposta. E a resposta motora provavelmente também vai ser igual a 1. Nesse caso, a gente tem indicação de intubação para esse paciente. Então, nós vamos iniciar o nosso mnemônio comove e os cuidados pós-parada do nosso paciente. Nós vamos encaminhar o nosso paciente direto para a UTI e lá a gente vai fazer a monitorização dele. Monitorização hemodinâmica, aferição dos sinais vitais, balanço hídrico, medidas invasivas para aferição da pressão arterial. Também vamos assegurar a via aérea desse paciente, isolando e garantindo a estabilidade hemodinâmica do nosso paciente. E assim vai ser feito a intubação orotraqueal. Como eu já disse, ele tem indicação para intubação orotraqueal. Mesmo que ele fizesse pontuação máxima na resposta motora, ainda assim ele teria indicação para intubação. Lembrando também que é o profissional médico que faz essa intubação, mas nós da enfermagem nós temos um papel essencial aí no cuidado e durante esse processo de intubação. Nós que vamos separar o material, nós vamos posicionar o paciente, nós vamos fazer sedação no momento da indução do tubo, nós vamos também fazer uma pré-oxigenação desse paciente e verificação do posicionamento do tubo depois de ser inserido e também cuidados com a manutenção e prevenir complicações posteriores nesse tubo aí, nessa ventilação. Nesse momento, vai ser feito um aporte de oxigênio de alto fluxo para o nosso paciente e nós vamos fazer o controle aí dos parâmetros respiratórios, da FO2, da saturação, que deve estar idealmente de 93% a 97%, também da pressão de CO2. Vamos realizar também um acesso venoso nesse paciente para fazer uma coleta sanguínea. Nessa coleta sanguínea vai ser verificado enzimas cardíacas como troponina, CKMB, para poder fazer a confirmação do IAM. Vão ser conferidas também ureia, creatinina, hemograma, coagulograma, glicemia, sódio, potássio, para poder ver aí essas taxas frente à parada cardíaca. E nós vamos também fazer nesse acesso a administração de cristalóides e de inotrópicos e faremos também um controle da glicemia e vamos realizar um novo eletrocardiograma em até 10 minutos que esse paciente tenha entrado no hospital. Também vamos repeti-lo a cada 3 horas. Também vamos fazer um controle de direcionamento de temperatura, que nós vamos iniciar aí com 32 a 36 graus Celsius durante 24 horas, utilizando um dispositivo de loop de feedback. Esse procedimento vai ser explicado posteriormente aqui no nosso trabalho. Dando continuidade às intervenções, realizaremos o mnemônico Monab, onde cada letra representa uma etapa. A primeira etapa, a da morfina, não será aplicada nesse caso, visto que o nosso paciente já vai estar em sedação por conta da ventilação mecânica. E provavelmente esse paciente ele vai estar com fentanil e midazolam, que além dos efeitos sedativos, também tem efeito analgésico. Já o oxigênio será fornecido para esse paciente, como eu já informei, através da ventilação mecânica. Dando continuidade ao mnemônico, a gente vai fazer o nitrato endovenoso, que faz parte do protocolo. Ele é um vasodilatador coronariano que vai diminuir a resistência e aumentar o fluxo sanguíneo, melhorando ali a área da isquemia. Nesse caso em específico, como a gente não tem os dados da PA e nem da PAN desse paciente, então a gente não pode administrar antes de saber esses valores, porque se esse paciente vai hipotenso, a gente não pode administrar.
E aí, dando continuidade, né, a gente vai administrar o AS, 2 comprimidos. É importantíssimo porque ele é um antiagregante plaquetário e principalmente em pacientes com supradesnivelamento do segmento ST, que é causado ali pelo rompimento da placa de ateroma, esse fármaco ele vai inibir a agregação plaquetária e vai reduzir o trombo. Com isso, a gente vai ter uma melhora do fluxo sanguíneo. Mas, se o paciente tiver alergia a esse AS, né, ele pode ser substituído por clopidogrel ou trigloptina. Finalizando o Monab, iremos administrar um beta-bloqueador, que vai diminuir a frequência cardíaca e a força de contração do coração. Com isso, a gente vai reduzir a área de isquemia e o consumo de oxigênio do músculo cardíaco, além da gente conseguir reduzir a pressão arterial para pacientes que sofreram com o infarto, né, associado a essa pressão arterial sistêmica. Além das intervenções que a gente já citou, a gente vai fazer a monitorização hemodinâmica desse paciente e vamos levar em consideração o estado hemodinâmico desse paciente para tomar as decisões e as intervenções cardíacas. Ainda é importante ressaltar que, diante de um IAM com supradesnivelamento do segmento de ST, devemos sempre pensar na possibilidade de terapia de reperfusão. No nosso caso, né, esse nosso paciente, ela precisa ser feita de forma mecânica, já que esse paciente tem contraindicação de reperfusão química, devido ao tempo de RCP que ele levou, que foi maior que 10 minutos, e também esse paciente é um paciente com histórico de RAS crônica. Essa reperfusão mecânica, ela consiste basicamente em uma angioplastia, né? Que é onde um profissional médico ele vai fazer a utilização de um balão para abrir a área ocluída pelos trombos, e essa angioplastia ela precisa ser feita em até 90 minutos depois que esse paciente deu entrada. E como é que é feito, né? Para essa angioplastia acontecer, é feito um cateterismo na artéria coronariana, e ela também segue um padrão rígido, né, de tempo, que precisa ser feito em até 60 minutos depois que esse paciente deu entrada na unidade. Falando um pouquinho sobre os cuidados gerais de enfermagem com o nosso paciente, depois de estabilizarmos ele hemodinamicamente, né, e de fazer os cuidados prioritários, temos que lembrar do banho no leito nesse paciente, da troca de curativo em acesso. Nessa troca de curativo nós devemos sempre observar sinais logísticos, observar também a pele desse paciente, né, durante o banho, para verificação de lesão por pressão, ressecamento. Devemos também fazer a troca de decúbito conforme o protocolo hospitalar, né, a fim de também evitar a lesão por pressão. E higiene bucal, que inclusive é um cuidado assim super essencial no paciente que está entubado. Nós devemos fazer esse cuidado, devemos fazer a higiene bucal dele com gluconato de clorexidina a 0,12%. E fazer movimentos de atrito, né, com a escova ou com o nosso dedo mesmo enrolado com a gaze e embebido nesse gluconato de clorexidina. Outros 2 cuidados super essenciais para pacientes entubados é a verificação da pressão do cuff através do cufômetro, posicionamento da cabeceira desse paciente, né, que deve estar entre 30 e 45 graus, para poder prevenir, né, o refluxo gastroesofágico e a pneumonia associada à ventilação mecânica. Bom, em pacientes com parada cardiorrespiratória, é extremamente importante que a gente faça a avaliação e um cuidado neurológico precoce. No caso de pacientes como o nosso, que não estão responsivos devido ao estado comatoso, é necessária a realização de hipotermia terapêutica, a qual ela visa atingir uma temperatura-alvo entre 32 a 34 graus Celsius. E essa hipotermia terapêutica ela vai ajudar a manter a perfusão adequada desse paciente, retardando o processo de apoptose, reduzindo assim as respostas inflamatórias e, além disso, vai diminuir o gasto metabólico dele. A realização dessa hipotermia terapêutica ela deve ser feita em 3 fases, na qual a primeira consiste na fase de indução, onde a gente vai administrar 30 ml de solução salina por quilo, e essa solução deve estar em uma temperatura de 4 graus Celsius. A segunda fase é a fase de manutenção, onde iremos colocar bolsas de gelo ou mantas resfriadas nas regiões da axila e poplítea do paciente. E por fim, a fase do reaquecimento, que será feita após 18 horas de indução. Nessa fase, a gente vai gradativamente elevar a temperatura do paciente até que ele atinja uma temperatura corporal adequada, de forma lenta, cerca de 12 horas. Outros cuidados que a gente deve ter com o paciente após a parada cardiorrespiratória é avaliar se o mesmo apresenta convulsões ou se ele está apresentando crises epiléticas.
Caso ele apresente uma dessas, a gente deve realizar um eletroencefalograma que vai avaliar melhor o diagnóstico e a etiologia da mesma. Vale lembrar também que a avaliação neurológica ela deve ser repetida, porque para fechar um prognóstico fidedigno, a gente pode levar em torno de 4 a 5 dias mais ou menos. Sobre os cuidados de enfermagem durante a hipotermia terapêutica, a gente deve manter a monitorização adequada desse paciente a partir dos meios já citados, com uma atenção especial da temperatura por meio da verificação da temperatura central por catéter vesical, termômetro esofágico ou um catéter de artéria pulmonar, caso exista uma indicação precisa para o caso desse catéter. A gente também deve realizar exames laboratoriais, como hemograma, contagem de plaquetas, coagulação, eletrólitos e a gasometria arterial, a ser coletados no tempo zero e após cada 6 ou 12 horas. É necessário também manter esse paciente sedado, conforme a prescrição médica, e observar se ele apresenta movimentos espontâneos ou tremores, o que pode indicar que a sedação dele não está sendo suficiente. E a gente também deve estar atento em relação ao aparecimento de lesões por pressão, já que esse paciente está sedado e isso aumenta o risco devido ao relaxamento muscular. Um outro fator que pode influenciar no aparecimento de lesão por pressão é também a má perfusão capilar. A gente deve observar também as zonas potenciais de sangramento, como o tubo orotraqueal, porque o aparecimento desse sangramento pode ser um sinal de que o paciente está precisando de uma transfusão de plasma e de plaquetas. E o controle do tempo de coagulação ativado deve ser realizado a cada 12 ou 24 horas. Avaliaremos de forma transversal a assistência de enfermagem, bem como o progresso do paciente frente aos cuidados realizados e avaliaremos se bons resultados foram obtidos a partir das intervenções de enfermagem. Assim, será possível detectar cuidados que necessitam ser modificados, os que devem ser mantidos e os que foram finalizados, pois supriram as necessidades do mesmo, se atentando para sempre realizar as anotações no prontuário.